vamos falar sobre um dos textos mais importantes para a vida de qualquer pessoa que está em solo brasileiro, o artigo 5º da nossa Constituição. Sabe, dá para pensar nele como uma espécie de manual de instruções da cidadania, um guia que coloca no papel as regras do jogo que protegem e garantem as nossas liberdades. Já parou para pensar o que de fato garante a liberdade de ir e vir? Ou o que impede que a casa de alguém seja simplesmente invadida? O que assegura que uma opinião possa ser expressa sem medo? Bom, essas garantias não surgem do nada. Elas estão todas escritas, codificadas, em um lugar bem específico. E a resposta é essa aqui, o artigo 5º. E ele é muito mais que uma simples lista de regras, viu? Ele é um verdadeiro escudo. Foi criado lá em 1988, justamente como uma resposta a um período autoritário, para garantir que os direitos fundamentais nunca mais fossem desrespeitados. É, basicamente, o alicerce da nossa democracia. Para a gente conseguir entender bem esse escudo, a análise foi organizada em 4 grandes temas: o direito de ser, o direito de pertencer, o direito de se expressar e, por fim, os direitos perante a lei. Vamos nessa! A primeira parte é sobre os direitos mais básicos, sabe? Aqueles mais íntimos e essenciais, que garantem a nossa própria existência, a segurança e a dignidade. O direito à vida parece simples, né? Mas ele tem uma dimensão dupla. Não é só sobre continuar vivo, mas também sobre ter uma vida com o mínimo de dignidade. E é importante saber que esse direito tem limites definidos por lei, não é absoluto. A legislação prevê exceções, por exemplo, nos casos de aborto para salvar a vida da gestante, em gravidez que resulta de estupro ou no caso de feto anencéfalo. E a nossa casa, ela é considerada um asilo inviolável. A regra é super clara, ninguém pode entrar sem permissão. Só que, claro, existem exceções bem específicas. Se tiver um crime acontecendo, um desastre, ou se for para prestar socorro, aí a entrada é permitida, a qualquer hora. Agora, se for com uma ordem judicial, a entrada só pode acontecer durante o dia. E a lei define dia, nesses casos, como o período entre 5 da manhã e 9 da noite. A Constituição é muito firme nesse ponto. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso vale para qualquer ato que cause sofrimento físico ou mental para conseguir uma informação ou como castigo. É um crime tão sério que é inafiançável. Um exemplo prático de como esse princípio é levado a sério está no uso de algemas. Elas são uma medida de exceção, só podem ser usadas em caso de resistência, risco de fuga ou perigo, e o agente público ainda tem que justificar por escrito por que usou. Tudo isso para proteger a integridade da pessoa. Agora, vamos para o nosso segundo capítulo. Aqui a gente vai falar sobre os direitos que definem o nosso lugar na sociedade. Como as pessoas devem ser tratadas, no que elas podem acreditar e como podem se organizar. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Essa é a famosa igualdade formal, aquela do papel. Só que a lei também busca uma outra coisa, a igualdade material. E o que é isso? Bom, é reconhecer que, na vida real, as pessoas não saem do mesmo ponto de partida. Então, para alcançar uma justiça de verdade, às vezes é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida exata da sua desigualdade. É esse princípio que serve de base para as ações afirmativas. E como isso funciona na prática? A gente vê a igualdade material em ação o tempo todo, nas cotas raciais em concursos públicos, nas idades diferentes para aposentadoria de homens e mulheres, na licença maternidade e até nas regras que garantem que presidiárias possam amamentar. Todas essas são medidas que tentam corrigir desequilíbrios históricos e sociais. O Brasil é um estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. E isso se desdobra em 3 garantias bem importantes. A liberdade de consciência, que é de ter os próprios valores, a de crença, que é ter ou não uma religião, e a de culto, que é poder praticar os rituais. Existe também a escusa de consciência, que permite que alguém se recuse a cumprir uma obrigação cívica, tipo o serviço militar, por causa da sua crença, desde que cumpra uma outra atividade que a lei determinar. Na nossa terceira parte, vamos explorar as liberdades que nos permitem interagir com o mundo, a de se expressar, a de se informar e a de exercer uma profissão. Aqui, a regra principal é a liberdade. A manifestação do pensamento é livre. Mas, claro, essa liberdade vem com uma responsabilidade. É por isso que o anonimato é proibido. Se a expressão ofender alguém, a Constituição garante o direito de resposta, além de uma possível indenização. Uma decisão bem interessante do Supremo foi a de que publicar biografias não precisa de autorização prévia. E olha que legal, até tatuagens são vistas como forma de expressão e, em geral, não podem impedir o acesso a cargos públicos. E para trabalhar?
A regra também é liberdade, mas a lei pode sim exigir qualificações específicas. E aqui a gente vê um contraste bem interessante. Para ser advogado, o STF entende que o exame da OAB é constitucional. Já para ser jornalista, o mesmo tribunal decidiu que exigir um diploma feria a liberdade de expressão. Isso mostra como cada caso é analisado de um jeito. O direito à informação é o que garante a transparência do poder público, permitindo que todo mundo possa receber dados dos órgãos do governo. Claro, existem exceções para informações sigilosas que podem afetar a segurança do país. E para proteger a liberdade de imprensa, a Constituição também garante o sigilo da fonte jornalística, que é essencial para o trabalho de investigação. Chegamos à nossa última sessão. Agora é sobre o escudo protetor quando uma pessoa se depara com o sistema de justiça, garantindo que o processo seja justo e sem surpresas. O ponto de partida aqui é o princípio da legalidade, que funciona de duas maneiras opostas. Para uma pessoa comum, a regra é: tudo que a lei não proíbe é permitido. Já para o Estado, a lógica é o inverso, e bem mais rígida. Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza expressamente. Essa é uma das bases de um Estado de direito. A Constituição proíbe os tais tribunais de exceção. Isso quer dizer, de forma bem simples, que ninguém pode ser julgado por um tribunal que foi criado depois que o fato aconteceu. O julgamento tem que ser feito por uma autoridade que já era competente para isso, cuja função já estava definida antes do caso aparecer. É a garantia do juiz natural, que é fundamental para um julgamento imparcial. A Constituição também dá um tratamento mais rigoroso para certos crimes, como a gente pode ver na tabela. O racismo, por exemplo, é inafiançável, ou seja, não dá para pagar a fiança, e é imprescritível, o que significa que o Estado nunca perde o direito de punir. Já o grupo de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, o famoso TTTA, também é inafiançável e não pode receber perdão ou anistia, mas o crime pode prescrever depois de um tempo. Por fim, a ação de grupos armados contra a democracia também é inafiançável e imprescritível. E mesmo para quem está preso, a dignidade precisa ser protegida. A prisão tem que ser comunicada na hora a um juiz e à família da pessoa. A integridade física e moral do preso deve ser respeitada. E um princípio fundamental, a pena não pode passar da pessoa do condenado. A família pode até ter que arcar com a reparação de algum dano, mas só até o limite do valor da herança que receber. Ao final, o que a gente percebe é que todos esses direitos, do direito à vida até o processo justo, não são coisas isoladas, eles formam uma rede de proteção, um escudo de verdade que tenta o tempo todo equilibrar a liberdade de cada um com as regras que são necessárias para a gente viver em sociedade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Ter esses direitos garantidos na Constituição é, sem dúvida, o primeiro passo e um passo gigantesco. Mas a pergunta que fica é: o que a sociedade precisa fazer todos os dias para garantir que esse escudo protetor seja uma realidade de fato na vida de cada pessoa? Fica aí a reflexão.